Olá! Depois de um longo período de férias, o Pode Despertar está de volta. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. Nós vamos falar um pouquinho sobre maternidade, sobre perdas e principalmente sobre recomeços. Então vocês sejam todos muito bem-vindos. Eu quero apresentar para vocês agora a doutora Heloísa Pedreira, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, e Ana Oliver, uma empresária e influencer, que vai contar um pouquinho da história dela, que é uma história muito bonita e real. Então vamos lá, Elo, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, para a gente te conhecer melhor. Sim, como você falou, né? Heloísa. A minha subespecialidade, eu sou ginecologista, eu tenho uma subespecialização em reprodução humana, né? Hoje a gente tem muito cuidado para poder falar sobre esse termo, porque às vezes quando a gente fala reprodução humana, todo mundo acha que já vai direto, assim, para a fertilização in vitro, né? Fala assim, eu vou no médico especialista em reprodução humana. Aí fala, não, não quero fazer FIV, mas não necessariamente, Parece né? não haver outras possibilidades. Exatamente. Né? Então, a pessoa, quando escuta esse nome, já assusta. Então, assim, a gente faz uma investigação do porquê essa paciente está tendo uma dificuldade para engravidar. E a minoria, de fato, tem uma indicação de fertilização in vitro, né? Então, assim, a maioria das pacientes que vão ao consultório, elas com ajustes metabólicos, com organização, a gente entender, né, Ana, como que funciona o corpo, assim, período fértil, tudo mais, que as pacientes, querendo ou não, elas têm muita dificuldade. Elas já conseguem engravidar espontaneamente mesmo, sabe? Legal. Ô, Ana, queria agora que você falasse um pouquinho sobre você, né, sobre a sua história, como que a sua história tocou tanta gente e como que você chegou até a doutora Heloísa. Bom, me chamo Ana Oliver, eu sou influenciadora, sou publicitária, empresária e estava na tentativa aí para ser mãe há quase uns 2 anos. Em 2023, a gente decidiu, né, que era o momento certo de, né, tentar as tentativas. E aí eu usava DIU, tirei o DIU em março de 2023. E aí eu acompanhava com um médico, ele falou assim, não, vamos tentar de forma natural. Eu já tinha um diagnóstico de SOP desde a minha adolescência. E ele já tinha me falado que talvez eu teria alguma dificuldade para engravidar e se precisar a gente faria um tratamento. Mas aí a gente foi tentando de forma natural. Acho que no 7º mês eu voltei lá e falei assim, não tá rolando. Vamos ver o que a gente pode fazer. 7 e aí meses ele é muita ansiedade. E aí ele me passou alguns medicamentos, né? Enfim, pra gente começar esse tratamento que ele tinha falado. E aí, 2 meses depois, eu consegui o meu positivo. Em dezembro eu engravidei, em dezembro eu descobri. E aí passei literalmente 1 mês grávida e descobri que não era uma gravidez viável, né? Eu tive um aborto retido. E aí precisei fazer um AMIO, que é como se fosse uma curetagem, que é mais... o pessoal conhece mais como curetagem, né? Mas é um AMIO que é uma sucção que é um pouquinho mais suave, menos agressivo, menos invasivo do que a curetagem. E aí, em janeiro de 2024, a gente fez e comecei a ir em vários médicos aqui pra gente fazer rastreio. Eu optei pelo AMIO primeiro pra gente encerrar o ciclo, que eu poderia ficar esperando em casa até 30 dias, né? E eu não queria isso, porque eu já estava sofrendo muito. E aí eu queria encerrar o ciclo. E outro fator decisivo também foi o que eu queria mandar para análise, para ver o que tinha acontecido, se era alguma coisa, né, que a gente poderia ter um tratamento, alguma coisa assim, de diferente. E aí nós mandamos para análise e fizemos todo o rastreio também de todas as doenças possíveis e impossíveis. Eu falei assim, eu quero. Mas é só uma aperto, porque muitos médicos só querem investigar depois de 2, 3, principalmente a questão da trombofilia, né? Eu falei, não, porque eu não quero passar por isso de novo. Então, na primeira você pode me passar e todos os exames que tiver, eu vou fazer. E assim fiz todos os exames possíveis e impossíveis. E aí a gente descobriu que eu tinha posso falar que é tipo uma... Trombofilia hereditária, né? É como se fosse uma predisposição, sim? Sim. Porque ela não é tão grave, sim, né? Sim. Então, nos exames nós descobrimos isso. E aí eu já sabia que eu teria que usar a enoxaparina quando eu engravidasse, né? Certo. Fui liberada a tentar novamente, vamos tentar de novo de forma natural. E aí eu sempre, na minha cabeça, eu sempre soube qual era o meu problema. Tanto é que quando eu cheguei para a doutora Heloísa, eu falei assim, doutora, eu sei qual é o meu problema. Ela já chegou com o diagnóstico. Meu problema é esse.
E aí, eu já sabia que não ia dar certo de forma natural, assim, né? Enfim, que ia ser muito mais difícil. Mas você suspeitava que fosse a trombofilia mesmo? Na verdade, quando a gente analisou o feto, né, o bebê, a gente viu que foi uma malformação. Então, não tinha nada relacionado à trombofilia. Só que como 2 exames meus deram uma alteração para a trombofilia, a gente já tinha um diagnóstico que eu teria que usar quando engravidasse. E aí, em maio de 2024, eu engravidei de novo. Porém, foi assim no susto. Eu tava viajando, menstruei, e aí ficou a menstruação descendo. E cólica, muita cólica, coisa que eu não tinha. Fiquei sangrando uns 15 dias. E aí eu estava até viajando, quando eu voltei, alguém deu uma luzinha assim, você já fez um teste de gravidez? Eu falei, não pode ser gravidez, porque se for gravidez, eu tá morrendo. Aí, no mesmo dia à noite, eu fui lá e fiz um teste de desencargo e deu positivo. E aí, corri na emergência, e aí a médica falou que era uma gravidez ectópica, gravidez fora do útero, e o meu tava na trompa direita. E aí, a gente, né, fui em outros médicos, na médica que me acompanhava na época, e aí ela falou assim, não, você tem 2 alternativas, ou você faz, a gente vai analisar e ver se dá para você ainda tomar o metotrexato, que é um quimioterápico, né? E graças a Deus estava no tamanho certo, porque depois de um tamanho que ele tá, já não pode mais, já tem que ir direto para cirurgia. E a gente conseguiu tomar o quimioterápico, estava no tamanho certo, tudo certinho, a gente fez só uma dose, graças a Deus também precisei só fazer uma dose, e a gente já conseguiu que ele não evoluísse, né? E a gente foi acompanhando só o beta zerar. Então foram 2 perdas em 1 ano. E aí, vamos lá. Mais algum exame tem que fazer? Fui mais médico. Fiz a famosa esterosalpingografia, temida pelas mulheres. Sofri horrores. Na verdade, me botaram muito medo. E aí eu já fui chorando, nervosa, já fui muito fragilizada. Né? E aí fiz mais vários exames. Fui mais uns 2 médicos. Falei assim, tá aqui todos os exames que eu fiz. Preciso fazer mais alguma coisa? Pelo amor de Deus, tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer? Não, tem nada que você precisa fazer mais. Pode tentar. E fomos tentando. Até outubro, eu tava conversando com meu esposo, eu falei assim, a gente vai embora, a gente vai sair daqui, no sentido de buscar um profissional fora de Palmas, porque eu não me identifiquei com alguém assim, especialista daqui, e aí tem um doutor famoso lá em Goiânia, a gente pode ir lá fazer um procedimento que ele faz, que dá, as chances de sucesso são grandes e tudo mais, e eu falei, vamos. Aí a Natália, já sabia toda a minha história também, tá? Aí falou assim, Ana, você precisa conhecer a doutora Heloísa. Aí eu falei assim, tá bom, vamos lá, né? Mas já com a mente de que você iria procurar, de que ia pra fora. E aí, no finalzinho de outubro, ela enviou o meu vídeo, que eu contei a minha história, né, no Instagram, pra doutora Heloísa, e me mandou o perfil dela, e a gente começou, era um domingo à noite. Um domingo à noite, assim. E aí, ela me mandou seus exames, eu mandando os exames domingo à noite. Aí, na segunda-feira, eu ia voltar pra Palmas. Ela falou assim, não, você vem amanhã. Noite, essa é boa. Aí, no outro dia, eu falei assim, não, eu chego amanhã. Ela, não, pois então você vem aqui. No outro dia, eu tava lá no consultório dela. Beleza, hein? Dando ultrassom, conversando, já tinha todos os exames, né, enfim, já cheguei também já toda suplementada, já tava assim... Chegou quase pronta. E eu ainda dei o diagnóstico pra ela, facilitei a vida dela. Eu já falei assim, meu problema... Você já tava especialista no problema. Não, tanto que eu estudei, eu já tava quase formada em medicina. Tudo. Aí ela ficava, como é que tá o endométrio? E os ovários? Eu ovulei. Vai falando, como é que tá o tamanho, como é que tá? E aí eu falei pra ela, doutora, o meu problema é a ovulação. Não é outra coisa, porque tem um procedimento que esse médico faz, que é a tal da hidrotubação, que limpa, passa um antibiótico, enfim. Eu falei, eu sinto no meu coração que meu problema não é esse, meu problema é a ovulação. Então, quando você falou do seu problema aquela hora, era a questão da evolução. A ovulação. Porque o meu ciclo pela SOP era muito longo. E aí tinham já uns 2 meses que eu não conseguia nem acertar no teste de ovulação em casa o dia carinha feliz. Aí eu falei pra doutora, eu falei assim, o meu problema é esse. A gente começou a fazer controle de ovulação, usou o indutor, né, enfim. E aí, 2 meses depois, estamos aqui no nosso segundo ciclo de acompanhamento. No primeiro a gente fez pra entender. O primeiro, você chegou pra mim, você tinha acabado de ovular, né? Em outubro. Aí eu falei, não, espera, se não der certo, aí a gente resolve. Aí em novembro eu falei assim, vamos ver como funciona.
Gente, assim, ela teve uma semana que ela foi todos os dias no consultório. Aí ela virava pra mim e falava assim: doutora, pelo amor de Deus, fala que esse negócio rompeu, porque assim. E ela não vai romper, pode namorar. E meu marido, e eu, doutor, não aguento mais. Dessa fase, né? Ela também falava. Uma semana, eu falei, pelo amor de Deus, rompeu, né? Fala que rompeu, que eu tô mais aguentando. E aí, o primeiro mês foi esse acompanhamento pra gente entender. E aí, no segundo mês, ela já entendeu o que tinha acontecido. A gente entrou com mais uma potência, uma ajudinha. Aí, a gente entrou com uma medicação pra ajudar a forçar a ovulação dela, sabe? Assim, então, foi tudo... isso foi tudo... Aconteceu naturalmente. Mas a gente precisou de uma ajuda medicamentosa, assim, porque... Por exemplo, o mês anterior, o folículo dela ficou gigantesco, assim. Já tava totalmente pós-maduro. Aí eu falei pra ela, Ana, vamos ter que fazer alguma coisa diferente, porque, né, não vai dar certo, assim. E aí deu, né? E aí a gente tava, assim, super sem expectativa, né? Porque ela foi viajar, ela não tinha comprado nada de viagem, né? Que ela falou assim, vai que eu tô grávida, não sei o quê. Eu falei, Ana, quer saber? Viaja, vai, se aproveita. Relaxa a gente, quando você voltar, a gente deixa o suporte que precisar, assim, a dose alta, que eu não quero você fazendo exame, eu não quero que você curta. Tanto foi é que pra praia. foi de carro, né? Fomos de carro pra Jeri. Descemos, sabe? Já viu aqueles vídeos desse tobogã enorme? Desci várias vezes. O menino lá dentro tá acudindo já. Descendo o tobogã várias vezes. Bebendo. Mente livre. Bebendo. Eu falei, vai viajar. E ela já tava assim, tô decidida. Se não der certo, eu vou fazer a hidrotubação. Eu falei, tá bom, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente Era vê o que a dá, única né? coisa que faltava fazer, né? Era a única coisa. Eu falei, a gente entra com tudo. E ela falou, se não der certo, eu tô decidida, eu vou fazer a hidrotubação. Eu falei, tá bom, vai fazer a tua viagem, vai se divertir. Mas assim, apesar de ter pouca interferência, né, médica ou medicamentosa, igual vocês estão comentando, a importância de um acompanhamento de perto, né, Lu? Porque se você não tivesse procurado tanto, né, se a Ana tivesse procurado tanto, né, se informado tanto, né, chegado até vocês não tivessem tido esse cuidado, né, do acompanhamento de perto, provavelmente vocês não teriam identificado qual era o problema. Sim. Então tem que ter esse eu acho que isso é cuidado, fundamental, né? sabe? Assim, quando a gente fala num especialista, várias coisas assim que não só da Ana, algumas falhas assim que a gente identificou, né, de medicações para usar em tal período, eu falei, não é bem assim que tem que usar em tal período do ciclo. Então, assim, você procurar um especialista mesmo na área para poder entender, né, como funciona o processo, o que você tem que utilizar, o que você não pode utilizar, faz muita diferença, assim, e tirar esse paradigma, né, que achar que porque vai procurar um especialista em reprodução humana, vai ter que ir para fertilização, sabe? Às vezes. E assim, o simples funciona, sabe? Uma suplementação. A Ana chegou pra mim assim, olha, eu já tô... Meu Deus do céu, eu fiquei até vesga, assim. Ela falava, eu tô fazendo por semana cúrcuma, coenzima, já fiz a DEC, já fiz não sei o quê. Eu fiz um acompanhamento com a endócrino, com um protocolo todo voltado pra fertilidade, pra preparar mesmo meu reposição, corpo. Assim, ela chegou... Colocou os exames na minha mesa, eu virei e falei assim, eu não tenho nada pra fazer a não ser, né, olhar pra você e te acompanhar, assim, às vezes é isso, né, é ajudar da parte psicológica também, né, porque você vem de tantas perdas, tanto sofrimento, né, e às vezes só de falar, calma, Bia, isso faz muita diferença, sabe, assim, você ter alguém do seu lado e saber que você ter alguém do seu lado, contar, sabe, assim, pra poder contar. Eu vejo muito isso no consultório, assim, esse caminho da dificuldade para engravidar, apesar, assim, da maioria, né, ser casada, tudo, é um caminho muito solitário, porque... querendo ou não, gente, o homem não tem a mesma dor que a mulher, sabe? Assim, né? Ele vira... A expectativa, né? A nossa expectativa mensal ali do seu sangramento vir e você, né? A frustração, todo mês, a angústia, assim, aquela ansiedade de que o próximo ciclo vem logo e que você consiga, né? Fazer tudo no tempo certo. Exatamente, assim, é muito angustiante, né? Porque... Por exemplo, para o homem, assim, eu vejo muito isso no consultório, sabe? Teve uma perda. Não, mês que vem dá certo. Mês que vem a gente tenta, sabe? Então, assim, é aquela coisa. Mas só a gente sabe, assim, aquela dor interna, né? Que a gente sente toda vez que a gente tenta, faz um teste de gravidez e aquele teste dá negativo. E, assim, existem várias fases, né? Tem a expectativa da vinda do novo ciclo, né? Você vai, se prepara...
você faz como tem que ser feito e depois você passa pelo processo de perda, tem a parte emocional sim. e tem o processo de abortamento, que é um processo Sim, muito difícil algumas vezes. No caso da Ana foi, no meu caso também foi um processo muito longo e doloroso. Então, assim... Doloroso em todos os sentidos, em todos né? os sentidos, assim, principalmente emocionalmente, né? Uhum. Mas, e aí tem esse processo que muitas vezes é longo, e depois tem a ansiedade das novas tentativas. Uhum. Então, assim... Eu falo E que é uma ficar montanha pronta russa, também né? de novo, né? É. Eu tenho uma amiga que perdeu, ela falou assim, eu não tô pronta de novo. Vai que eu passo por isso de Não novo. quer viver isso tudo O medo novo, de né? você, né, Passar por isso repassar de novo, tudo né? de novo. E eu falo que essa parte da dificuldade de engravidar é uma linha muito tênue, né? Você vai da expectativa à frustração em 2 segundos, assim, né? Questão de um dia, você tá literalmente. feliz, no outro Aham. dia você tem um Num sangramento. dia você tá assim, eu acho que eu tô diferente. Tô sentindo meu peito mais inchado, tô, né, uma cólicazinha, Pode você ser que fica... eu esteja grávida. Aham, você fica nessas Eu não sei outras sensações. mulheres, mas eu, às vezes, quando eu ficava assim, tô sentindo alguma coisinha, eu ficava até não querendo medo. fazer o teste pra... medo. De dar negativo. Isso, Não, e aquilo ali ser coisa da minha cabeça. O da Ana, eu lembro, eu tava de férias, tava na praia. Aí cedo ela me mandou assim. Quando ela me mandou, eu já falei, ai, putz, sabe? Eu mesma já fiquei assim. Aí ela virou e falou assim: me fala que isso não é um falso positivo. Eu, Tava com medo da medicação interferir. Eu falei que aquela medicação que eu tomei não interfere, né? Deixa eu Dá um esperar falso um pouquinho pra positivo. ficar feliz. e ela fez no tempo Correndo certinho, porque eu fazer o pesquisei, beta. a medicação pode dar, né, positivo, tudo. Aí eu virei e falei, não. E eu tirei, olha como, gente, coisas assim, que ela me explicou, que nem eu sabia, assim, de linha de evaporação, por exemplo, sabe? Aí ela, eu tirei a foto na hora, porque se demorar 20 minutos pra tirar a foto, tem uma linha de evaporação. Essa daí, que se um dia eu quiser falseia. engravidar de novo, eu vou conversar com você primeiro, Pode. Ana. Tem lá o positivo, mas ninguém sabe, né? Das frustrações, como é que foram as tentativas, né? Sim. Aí tem até aquela coisa assim, tem um positivo. Aí você não sabe se você fica feliz, se você fica apreensiva, se vai dar certo dessa vez, Se você conta, É, né? Se Aí você quer fica- contar com o seu marido, é provavelmente muita- você compartilha, mas aí tem outras pessoas da família que às vezes você gostaria de falar, mas vai esperar um pouquinho, Sim. né? E outra coisa que eu acho importante também, a Ana já enfatizou isso, ela tá fazendo um diário bem legal, assim, é a participação do marido também, sabe? Quando a gente fala de dificuldade para engravidar, a gente nunca tem que colocar culpas, sabe? Assim, é ela que não consegue, é ele que não consegue, é o casal que não consegue, entendeu? Então, assim, todo marido que passa no meu consultório, ele ganha exame também, sabe? É uma Ganha parceria, exame, né? tem que, exatamente, assim, tem que fazer o ajuste, tem que alinhar tudo, tomar as vitaminas que precisar tomar. E o marido da Ana, gente, assim, nossa, um querido, ele pegou aquilo assim, sabe, causa, pra ele, a Ele causa, participa assim, de tudo. A parte e ele técnica, fez tudo, Todos ele, os exames sabe, que vitamina D, tinha que fazer, tudo, toda a medicação, suplementação. A gente tomou até um antibiótico, Aham. né? pra prevenir, Profilático. né? Profilático, e aí ele tomou também sem reclamar. Toda a dieta, que eu tinha que fazer uma dieta anti-inflamatória. A questão da bebida alcoólica também, que a gente bebia, né, socialmente, tal, final de semana sempre bebia. Cortou, principalmente a cerveja, que é uma coisa que a bebida que ele mais gosta. Aí, pode, uma tacinha de vinho. Foi. Então, toda a dieta que eu fiz, ele fez. Eu não tinha comida, a comida minha, a comida dele. Não, toda que eu comia, ele come também. E segue Isso até é hoje na muito gestação. importante, Isso sabe? ajuda muito, né? É a importância desse companheirismo, né? Tanto você ter o seu companheiro ali do seu lado, Sim. passando por tudo aquilo, quanto você ter uma pessoa de confiança, tecnicamente, né? Uma médica que realmente te acompanhe de uma forma integral, tanto da parte emocional quanto da questão técnica mesmo, né? Ana, você já compartilhou, né, com todo mundo nas redes sociais sobre as suas perdas, né? E como é que você está vivendo agora essa gestação? Como é que tem sido para você? Olha, não vou mentir que no início foi difícil, foi essa coisa de muita incerteza, se vai dar certo, se não, mas eu sou muito católica. E aí eu entreguei pra Deus e eu faço minhas orações todos os dias. Até compartilhei esses dias no Instagram que eu faço minhas orações diárias. E eu acho que eu tava na 5ª semana, até me emociono. Tava na Começa logo, quinta. Na 5ª semana, e aí eu tava muito apreensiva. E aí eu vi uma palavra que. Vou falar para não como estava escrito, porque não vou lembrar exatamente, mas falava assim: é muito fácil você crer vendo. Eu quero que você creia sem ver. E aí depois, eu acho que ela deu uma acalmada, assim, sabe? Aí a gente ouviu o coração, porque na primeira gestação a gente tinha feito ultrassom, mas não tinha chegado no estágio de ouvir o coração.
E aí, quando a gente ouviu o coraçãozinho também, foi antes das 6 semanas, né? Foi com 5 e 6, né? Foi. E aí, a gente relaxou, assim, sabe? Claro que cada ultrassom a gente vai ficando um pouco ansiosa e tal, só que como eu estava muito bem amparada com a doutora Heloísa, eu fiquei muito tranquila. Porque quando você tem um aparato que você confia, que você sabe que qualquer hora que você precisar vai estar ali, eu fiquei muito tranquila. Então, o meu marido mesmo, ficou mais ansioso que eu. Um dia antes da ultrassom, ele não conseguia nem dormir, ficava revirando na cama e eu lá dormindo plena, porque eu já tinha entregado a Deus. Então, agora eu tô vivendo essa maternidade muito leve. Tanto é que todo mundo me pergunta assim, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei assim, nem parece que eu tô grávida, nem enjoo. Acho que Deus falou assim, minha filha já sofreu tanto. Agora eu vou te dar uma paz. Não vou mandar nem um enjoozinho pra você, tá, minha filha? E eu espero que seja assim até o final, porque realmente nem parece que eu tô grávida. Estou vivendo assim, bem leve, tô super disposta, treino todo dia, tudo, né? fazendo tudo que eu posso pra saúde dela, pra minha, pra ser uma casa saudável pra ela, né? Pra ela que ela cresça forte, saudável. E tudo também para amenizar dores, tudo. Tudo que eu posso fazer, assim, que está ao meu alcance, eu estou fazendo por ela. Ana, eu também sou da Paróquia Coração de Maria, e bem antes da gente pensar em fazer esse podcast, eu estava lá, eu tive a oportunidade de escutar o seu testemunho ao vivo. Que legal. Né? Não é uma pauta que a gente tinha combinado falar aqui, mas essa questão da fé também pega muito forte em mim. No caso, eu acredito que pelo que eu conheço de todas nós aqui também. Como que você enxergou essa sua gravidez em termos da sua fé? O que aconteceu com você antes e depois disso? Como você era? Como que você ficou depois? Compartilhe um pouquinho com a gente essa questão de como você lida com o poder maior mesmo, né? De Deus na sua vida. Quando eu me casei, acho que eu me desliguei um pouquinho assim, sabe? De ir pra igreja... Até um pouquinho antes também, de ir pra igreja, de frequentar, de ir aos domingos. E eu tinha na cabeça, assim, que se eu tava rezando em casa, também tava tudo certo. Muita gente fala assim, não, mas eu tô rezando em casa, eu tenho minha fé. As pessoas falam assim, né? Só que é muito importante você estar ali junto, adorando, louvando, agradecendo. E aí, quando eu tive a primeira perda, eu sabia, assim, no meu coração, que era um propósito maior. E eu sabia que um deles era me aproximar mais de Deus. Porque, assim, depois de uma perda, se você não se agarrar em Deus, eu acho que você fica doida. Fica muito pesado, né? É muito pesado. Então, eu comecei a ir nas adorações da Paróquia Coração de Maria. Não perdia uma. E aí, cheguei, conversei com o padre também, falei sobre isso. E ele sempre rezando por mim, intercedendo por mim. E eu sabia que esse era o propósito maior, de me conectar de novo com Deus, de ir, de servir. Hoje eu estou em 2 pastorais da liturgia como coordenadora, estou na PASCOM também, que é a comunicação, servindo como posso, com o dom que Deus me deu. E vou nas adorações, religiosamente aos domingos, não falto aos domingos, que é o mais importante, né? E entre outras coisas. Então, esse era um dos propósitos maiores, voltar para casa, me aproximar mais de Deus e confiar nele, que ele me daria força para passar por tudo isso e que também eu sempre senti... Apesar de, na primeira perda, eu não ter compartilhado com ninguém no Instagram, não compartilhei. Eu passei por esse luto sozinha, assim, calada. E no outro dia eu já estava trabalhando, porque eu tenho contratos, eu tenho parceiros. E eu não queria expor para poder ter que toda hora contar a história. Explicar, né? Toda hora ter que contar a mesma coisa. E aí a gente decidiu não contar para ninguém. E na segunda perda foi que eu divulguei, né? E eu vi a quantidade de mulheres... que estavam silenciadas também, com o mesmo receio que eu, de ter que ficar explicando, às vezes com vergonha porque perdeu, às vezes com vergonha porque não consegue engravidar, porque a gente se culpa achando que o problema é a gente, ou com medo, ou enfim, com inúmeras causas. Isso é muito assim. legal, né? Assim, que eu tô percebendo também uma nova... Com as redes sociais, né? A Mariana Rios também, esses dias pra trás, postou um vídeo lindo, né? Falando da dificuldade de engravidar, né? Que ela achava que quando ela quisesse, ela ia engravidar. E que agora ela tá vivendo um processo, né? De dificuldade. E aí você, a Natália, falando sobre isso também, várias outras influenciadoras. Isso é muito legal, porque assim, pra gente que a mulher fica esse peso mesmo, né? A perda gestacional, ela é um luto silencioso, né? Ela é uma dor que parece que assim, só a gente tá vivendo e passando ali naquele momento, né? E como é importante o compartilhar, né? Assim, tanto parece que fica mais leve, né? Fica mais leve e quantas pessoas você consegue ajudar com isso, né?
Acho que isso já é até um jargão aí na internet, né? Mas principalmente quando a gente fala de perdas, da situação emocional, né? Tudo toca mais a gente. Então, assim, especificamente naquele dia daquele testemunho, tinham algumas pessoas ao meu lado que, assim como eu me emocionei porque eu já tive uma perda, eu sentia a mesma coisa de várias meninas, né, ou mulheres ao meu lado que se emocionavam tanto que eu falei, olha, eu tenho quase certeza que essa pessoa já está entendendo o que a Ana realmente está falando, né? Já passou por isso, porque a gente sabe o quanto é doloroso e quando a gente vê que alguém está se reerguendo, né, que uma pessoa não tem medo de enfrentar, que a pessoa está fazendo novas tentativas, ela está correndo atrás, seja, né, você entrou na igreja, assim, ficou mais próxima de Deus nesse sentido, procurou um especialista. Então, eu acho que é esse o caminho, né? A não ser que a gente realmente não tenha outra opção, se você perdeu e tem possibilidade de continuar, vamos seguir em frente, que pode ser que uma hora a gente tenha um milagre aí, como você teve. E é uma outra coisa que eu falo, que outro propósito era esse, de ajudar tantas mulheres que às vezes não têm voz, que às vezes você procura na internet e você não achava ninguém falando sobre isso. As pessoas só querem compartilhar depois, tá com um bebezinho, que tá grávida, tá tudo certo, mas ninguém vê a luta que foi por trás. Né? Então, desde a primeira gravidez, eu sempre vinha registrando tudo. Nem imaginava que eu ia passar por tudo que eu passei, mas eu vivia registrando. Quando eu fazia teste, que dava negativo. Quando eu contei pro meu esposo, quando eu contei pros meus pais. Quando eu fui fazer a primeira ultrassom, quando eu fiz o AMIL. Eu registrei tudo. E aí eu sabia que um dia eu ia usar todo esse material e que esse material ia ajudar outras mulheres. E aí a gente decidiu criar um diário, onde eu contei desde lá do iniciozinho, no dia que eu falei assim, gente, hoje eu vou no meu médico para conversar com ele sobre tirar o DIU. Então, toda essa história até os dias atuais. E aí a gente criou uma comunidade também, que é uma coisa muito forte. A gente criou um grupo no WhatsApp. Na semana passada já tem mais de 100 mulheres, todas que são tentantes, ou tem alguma, já perderam, já são mães agora, mas todas nesse tocante, sabe? Nesse em comum, essa história em comum. Então já tem mais de 100 mulheres e todas ali se ajudando uma a outra, conversando história, e tal. Né? Dividindo experiências. Dividindo experiências e se abraçando, isso é muito legal. Eu acho que só de você contar a sua história para outra pessoa que está vivenciando ou viveu o mesmo processo, parece que dá uma leveza, né? Porque a gente vê que não é só a gente que passa por isso. Porque quando a gente tá no meio do turbilhão, parece que a gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel. Parece que não vai dar certo, parece que a gente nunca vai conseguir. Então, quando você tá compartilhando ali com outras mulheres, uma vai dando força pra outra. Não deu certo agora, vai dar certo. Gente, você fez esse exame aqui, fiz esse, fiz aquele, procura assim, faz assado. Então, a gente compartilha experiência, ajuda mesmo. Isso é bem legal. E aí você fala, pra mim deu certo isso, tenta. Isso. Né? A gente vai e a trocar. Ana é muito assim, né? Ela responde às seguidoras dela, faz isso, vai em tal, não sei o quê. Você fica querendo a sua expectativa, ajudar da pessoa mesmo, a sua também, né? Você quer que aquelas pessoas sim, engravidem também. Sim. Eu vejo da Ana isso, assim, é muito... Parece meta de vida mesmo, assim, dela, sabe? Que Vou ajudar a povoar o mundo. As seguidoras dela, assim, muitas apareceram lá, assim, o testemunho dela. Gente, eu acho que ela tem noção, assim, de quantas pessoas tocou, sabe? E de todos os tipos, todas as classes, assim, inúmeras pessoas. Eu mesma que já sabia de toda a história, assim, eu vi por vídeo, não vi pessoalmente, mas pelo vídeo, assim, eu chorava em casa, assim, que, nossa, eu acho que o Thiago ia perguntar, meu Deus, se tá né? Um ente querido aí, perguntar de novo, amor? E a maioria das pacientes chegam lá falando, sabe, assim, do testemunho, assim, a renovação da fé também, sabe, com relação a tudo isso, porque às vezes... Algumas pacientes já chegaram para mim e falaram, assim, chegaram a questionar, sabe? Assim, será que, né, isso é para mim? Será que Deus isso não quer é para isso? mim? Será que né? Deus quer que eu seja Vai mãe? dar certo E uma coisa que eu já tinha escutado antes, e eu escutei já a Ana falando, a gente sempre... fala assim, por que comigo, né? E aí, às vezes, a gente tem que falar, por que não comigo, né? Então, assim, e chega muita paciente, assim, de todos os tipos que vocês imaginarem, assim, sabe? E fala, não, a Ana falou para vir aqui, a Ana falou para eu fazer isso. Até coisas, assim, que a Ana sabe que a paciente talvez não vai ter um acesso, né, a uma consulta e tudo mais, assim, né? Teve paciente que já me mandou
no Instagram. A Ana falou pra eu tomar o negócio de abacaxi. Come abacaxi, que eu comi abacaxi nessa ovulação, não foi brincadeira. Nossa senhora! Aí eu até brincava com a Ana, às vezes ela saía do consultório e ia lá na feira, né? Da Comprar abacaxi. resultado eu não sei, mas come abacaxi. Chá de abacaxi, Então, come assim, abacaxi. é interessante como, né, tudo isso, assim, a gente consegue alcançar tantas pessoas, a gente consegue levar informação mesmo, né, para as pessoas, assim, porque eu falo também no consultório, às vezes a gente acha, é muito comum, assim, a gente pensa, a gente passa uma vida inteira evitando, né, assim, não quero engravidar. Para ser na hora Aí, certa, quando né? a Na gente- hora que você e programou. quando a gente quer, tem Não que vem. ser assim, para ontem, e passa um mês, 2 meses, aquilo vira, assim, uma angústia eterna, né? Então, essa informação, essa troca, assim, né? Até vocês mesmos se disponibilizarem, né? Pra gente poder trazer essa informação, eu acho muito legal, assim. Até da parte de vocês também, né? Que vão receber lá pra frente, assim, né? O bebê. Isso faz muita diferença também pra vocês, né? De ter esse cuidado, um pré-natal adequado, né? Desde o início, assim, saber que tá tudo muito bem alinhado pra quando chegar a hora de vocês receberem, eu falo, ó, toma. Aí, pra gente, como neonatologista, faz muita diferença, né? De acordo com como que aconteceu essa gestação, né? Como que foi o decorrer de tudo, né? Qual foi a pressão que teve para engravidar, pra gente faz total A parte diferença, emocional, né? Como né? é que foi essa história, se teve algum tipo de dor. Então, assim, lá naquele momento, pra gente, né? Nesse começo de vida também faz muita diferença ali na gente sala de gosta- parto. A gente gosta muito da consulta pré-natal também por isso, né? Pra gente entender qual é o grau de expectativa que aqueles pais estão tendo sobre aquela criança, para que a gente possa já informá-los de tudo que pode acontecer ou não pode, para que caso aconteça, é a minoria, mas caso aconteça alguma eles não intervenção, se necessite fiquem alguma frustrados, coisa, o nosso relacionamento ali e a situação emocional da mãe e do pai seja a melhor possível, Sim. né? Porque a gente sabe que intercorrências podem acontecer. Nossa, faz muita diferença, assim. A Bia teve no meu parto, né? E foi muito engraçado, assim. A minha mãe, eu lá, né? Escancarada. E minha mãe na porta, assim, assistindo. E para mim foi muito prazeroso, porque eu do Benício não tive essa oportunidade. Então, minha mãe chegou lá para poder assistir tudo, assim. E como essa segurança faz diferença, assim. Aí minha mãe lá vendo tudo. Aí falaram, chama o pediatra, chama o pediatra. Aí eu virei pra minha mãe e falei, é a Bia que tá aqui. Aí minha mãe, sabe? Chega, fez assim, ficou, sabe? Então isso Aliviada. faz muito tranquila, assim, ficou muito aliviada. E eu reforço muito isso para as pacientes, porque, querendo ou não, pacientes minhas, inevitavelmente, são gestações de alto risco mesmo, né? Assim, pacientes que já tiveram perda gestacional, querendo ou não, essas pacientes vêm com comorbidades associadas, assim, então eu acho muito importante, assim, essa troca, essa conversa, isso tudo, essa troca de informação que vocês estão dando também, sabe? Para poder, assim, as pacientes entenderem, porque às vezes elas não entendem a importância, né, de tudo isso, assim, de todo esse processo, acha que é só, eu vou chegar ali no hospital, né, vou ganhar Vai dar tudo certo. e vai dar tudo certo. Tomara, é o que a gente espera, mas a gente tem que pensar também nos dois lados, né? É mais comum do que a gente pensa, né? E na consulta pediátrica, né, que a gente faz pré-natal, é exatamente para isso. Para a gente abrir um leque de todas as informações possíveis ali no momento do parto, né? Porque, assim, óbvio que a gente quer o melhor, a gente quer entregar o que você foi receber, né? Que você, assim, espera, Expectativa, né? É que saia um bebê super bem, que esse bebê não precise ir para UTI, mas pode acontecer. E se acontecer, nós estaremos lá fazendo o melhor possível. Então, o nosso intuito com essa consulta é passar segurança, né? Que você já passou por tantos momentos difíceis durante a gestação, né? Por que passar por mais um momento se a gente pode ter uma consulta anterior, né? Te explicando Alinhando tudo, as expectativas. alinhando as expectativas e te deixando muito mais tranquila e segura. A gente vê isso na prática, quando um bebezinho tem alguma intercorrência, às vezes até precisa de ir pra UTI, que seja por algo simples, né? Precisar de um suporte temporário, alguma coisa assim. E essa mãe está informada, gente, é uma mais tranquilidade. leve. Não, aí Eu- a gente não tem problemas, assim, com relação à amamentação, porque o leite vem, a mãe tá tranquila, ela não fica com aquela expectativa em cima da equipe, então as coisas conseguem fluir, esse bebê consegue sair mais rápido. E essa mãe, em breve, com certeza, tá com esse bebê no colo. Tudo Agora, flui quando, mais quando fácil, a gente né? tem aquela mãe, a mãe chora, a mãe às vezes fica depressiva, precisa de um apoio do psicólogo. Aí a gente tem um problema com a amamentação, porque esse leite, a gente já fica com uma dificuldade dessa ejeção.
enfim, parece que as coisas não andam, né? Então, quando essa mãe já está bem consciente do que pode acontecer, já bem informada, Faz né? muita diferença. Em qualquer coisa da vida, eu acho, né? Quando a gente está bem informada sobre uma situação que talvez não seja o que você quer, mas é o que acontece. Se você sabe que esse caminho pode acontecer, você já se prepara emocionalmente para ele. Então, eu acho que não seria diferente diante de uma expectativa tão grande. Que é ter um bebê, né? Sim. Que eu acredito que uma das maiores bênçãos que Deus pode dar para uma mulher é a maternidade. Então, a expectativa que a gente gera em cima daquilo é muito grande. Sobre o nascimento, ainda mais. Né? A gente se prepara durante todo esse tempo para aquele momento. E você, Ana, já pensou como é que vai ser esse momento? Como é que vai ser a hora do parto? Eu acho que o sonho de toda mulher, né? Que seja rápido. Mas eu espero que seja leve. Eu quero, sim, me informar muito sobre o que pode acontecer, o que não. Quero estar preparada. Assim como eu estou me preparando, o meu corpo, enfim, quero preparar também a minha mente para esse momento. Seja tranquilo, leve. Eu sei que eu estou muito bem amparada com a doutora Heloísa. E já fico, assim, mais bem tranquila em relação... Só já pensou na hora do parto? Falei, não pensei ainda. Vai chegar a hora que eu vou pensar. Não, eu sempre falei que queria ter parto normal, mas não pensei na dor ainda. Não pensei em nada. Falei, tô tranquilinha ainda. Estou super tranquila. Não vai ainda vai ter tempo pra me pensar, não. E como você tá lidando com os preparativos, né? Porque não deixa de ser gostoso também, né? A gente escolha das coisas e como que vai ser, como que hoje, vai fazer, escolha de nome. Nós temos reunião com o nosso arquiteto para ver o projetinho do quarto. Já estou ansiosa para ver. Falei, a primeira coisa, tô no 5º mês. E aí eu falei, a primeira coisa que eu quero é arrumar o quarto dela pra eu comprar as coisas e ter onde guardar. Porque depois a gente fica, não, bota lá no quartinho. No quartinho não sabe nem o que tem, o que comprou. Porque senão fica você tudo acaba acumulando muitas coisas. Eu falei, não, quero fazer logo o quartinho. A gente tem hoje reunião. A gente já escolheu, desde a primeira gravidez, a gente já tinha os nomes que a gente queria. A gente, mesmo depois das perdas, a gente não trocou. O primeiro a gente conseguiu ver pela análise que era um menino. A gente deu o nome pra ele, de Samuel. Por causa da história de Ana na Bíblia também. E aí a gente manteve os 2 nomes que a gente queria. E hoje tá aí a Aurora vindo. Gordinha. Inclusive eu fiquei... A Isadora falou assim, olha, acho que ela vai nascer com pelo menos 3,15. Eu falei, meu Deus, vai sair como? Socorro. Pela gordinha. Fisioterapia é fel. Já está feliz. Toda segunda, dessa quinta eu tô lá, ó. Respira, contrai, tô lá. Preparando. E esse preparo é muito importante também, né, Elo? A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui em alguns podcasts, quando a gente veio, o Dr. Cairo veio aqui, a gente falou muito sobre isso também. Mas principalmente para quem almeja, né, o parto normal e tudo, o parto espontâneo, no caso, esse preparo é muito importante, né? Muito. Porque não deixa de ser um procedimento doloroso e que dá um certo desespero ali na hora, né? Então, se você não tá emocionalmente também preparada para aquele momento, pode haver algumas frustrações, algumas intercorrências, né? Eu acho que muda muito, assim, a Bia também teve parto normal, né? Então, assim, eu sempre falei pra Ana, sabe, assim, ela tem o desejo de ter parto normal, eu super abraço a causa, eu tive 2 partos normais, então, assim, só que eu falo pra ela, o mais importante é a gente ter segurança, né, assim, independente da via de parto. Então, sempre eu falo pra todas as minhas pacientes, falei pra Ana, falei assim, enquanto eu tiver certeza que tá tudo seguro, tá tudo certo, né, com certeza, assim, é a melhor via, é a via que a gente tem muitos benefícios, né, tudo mais. Mas a partir do momento que aquilo ali vira muito mais um ego, né? Do que uma via de parto, né? Exatamente. Então, assim, não tem problema nenhum a gente ter uma mudança de planos. E a gente conversar, né, sobre isso, entender sobre isso desde o pré-natal é muito importante. Porque, assim, chegar, imagina, só tinha ali parto normal na cabeça. Às vezes as coisas não correm como a gente quer, precisa reconfigurar rotas, né? E aí a gente tem que mudar a via de parto, isso vira uma frustração. Então o momento que era um momento para ser o momento mais importante da vida da pessoa, vira um momento assim frustrante, aquilo, né, pode gerar várias coisas na cabeça da paciente. Então, assim, isso é super importante, assim, esse preparo e essa mente tranquila, assim, da Ana, sabe? Ela sempre fala, né? Eu tô fazendo a minha parte, mas Deus sabe... É confiar no seu obstetra, assim, na verdade, né? Eu acho que quando a gente confia na pessoa que tá ali do nosso lado, se acontecer alguma coisa que não dê certo, né? Porque pode acontecer, né? O parto é uma caixinha de surpresas. A gente até comenta muito isso nas consultas pré-natais. Porque, assim, é importante a gente entender que a qualquer momento tudo pode mudar.
mas não precisa de um desfecho ruim. Tudo pode mudar, e, por exemplo, eu quero um parto normal. E esse parto vira uma cesárea e você fica bem, esse bebê nasce bem, né? Então não tem por que ter frustração se você foi ali naquele momento buscar o seu bebê bem, saudável, vivo, você viva, Que né? é isso que importa. Eu acho que todos os profissionais de saúde, o pai, a mãe e as duas vias de parto, elas buscam o mesmo resultado final. Sim. Né? Bebê saudável, mãe saudável, todo mundo em casa, de preferência o mais rápido possível. Né? Então, eu acho que é isso daí. Não tá indo bem, o parto normal não tá evoluindo, gente, vamos lá, né? Não vamos tem passar. por que desviar Graças a a rota, Deus né? nós Que temos a existe. cesárea para que a gente possa ter para que a gente pudesse ter uma outra alternativa. A gente precisa, eu acho que a gente precisa desmistificar, né, assim, e a cesárea intraparto é tão linda quanto, sabe, assim, eu até arrepio de falar, Ela é sabe, tão imagina humanizada assim, quanto o parto normal. imagina tudo que aquela mãe passou, sabe, então, assim, tem que dar muito respeito, assim, a essa mulher, sabe. Só quem já passou por tudo isso, independente da via de parto, assim, sabe o quanto aquele momento, assim, é uma coisa que envolve muita gente, sabe? Não é só a mãe e o bebê, né? Tem uma família toda ali por trás, nos bastidores, envolvidas, e que tá, assim, confiando a vida dela e do filho na gente, né? No pediatra e no obstetra. Nós temos uma paciente que recentemente teve gemelares conosco, inclusive. Ela vem de uma história de 11 gestações, entre perdas naturais e fertilizações. Nossa. Então, assim, foi um casalzinho de gêmeos e foram os únicos bebês, né, que eles tiveram. E ela falava, minha última tentativa. Se não der certo, não então, assim, mais. foi uma coisa... Ela optou pela cesariana, né? Até pelos riscos, né? E por toda aquela expectativa que existia diante daquela situação que ela tinha vivido já. E foi um parto, acho que um dos partos mais bonitos que eu já fiz, assim, que a gente teve a oportunidade de presenciar. Então, a gente realmente... literalmente chorou junto. Não, choramos junto com ela. Foi muito bonito mesmo. Então, assim, você vê o quanto a carga é pesada, né? Diante de uma situação como essa. E o medo que ela tinha das coisas não... Eu acho que, inclusive, ela foi muito bem, né? Pela expectativa toda que existia, porque eles tinhnão passado por muita coisa. E, graças a Deus, deu tudo certo. Os 2 bebês ficaram com ela. E acho que hoje eles estão muito bem em casa, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, então, acho que a gente pode encerrar nosso bate-papo. Se tiver mais alguma observação que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. Acho que não, né? Falamos demais já. A gente queria agradecer muito a presença de vocês aqui, tá bom? Dizer que foi um grande prazer ter vocês aqui conosco, batendo esse bate-papo. E que dê tudo certo aí daqui pra frente, na vida de vocês, Ana. Dando, né? Que o seu bebezinho cresça, né? E seja muito bem-vindo nesse mundo, que ele traga muita luz, muito amor para todo mundo. Que Deus esteja sempre com você. Elô, que você continue abençoando aí todas as suas pacientes, que Deus coloque você como um instrumento aí, para que possa ainda dar muito bebezinho para esse mundo. Se Deus quiser. Obrigada por você compartilhar sua história conosco, né? Obrigada, Elô, também, né? Que você vem sempre falando sobre o nosso trabalho. A gente fica muito feliz. É uma parceria muito boa para abraço nós. muito Já falou muito. Assim, atendo. Desde as semanas de gestação dela, eu já falei. E a gente gostaria, sim, de acompanhar, né, o seu bebê nascendo. E que vocês sejam muito felizes, né, juntos. Você vai se descobrir uma nova mulher. É muito gostoso ser mãe, né? Eu falo que não é só o paraíso que as redes sociais mostram, né? Tem as dificuldades, mas assim, é um momento maravilhoso, né? Não só a gestação, mas depois que você estiver com ela no colo, é a coisa mais gostosa que existe. Eu que agradeço, gente. O convite foi muito gostoso, né? Nossa, falamos que nem vimos o tempo emocionante. passar. Muito obrigada. É bom quando é assim, imagina, pessoal. Bom dia para vocês.